Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos à inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Aqui nós nos encontramos em processo evolutivo. Não fomos enviados à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Aqui nos encontramos em processo de aprendizado, em processo de despertar espiritual. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco sob o seu comando, sob a sua coordenação, nos auxiliando em nossas escolhas. Gratidão a todos eles, gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão número 281. Estamos estudando acerca das relações além-túmulo, mais especificamente a segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata acerca da vida espírita, as relações de além-túmulo. Então, assim, Kardec, seguindo as reflexões acerca deste assunto, as nossas relações após a morte, Kardec formulou o seguinte questionamento neste item número 281. Por quê? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Então, assim, Kardec quis saber da espiritualidade superior por que os espíritos inferiores, estejam eles no corpo físico ou fora dele, eles têm o prazer, eles sentem o prazer, em muitas situações até alegria, felicidade, assim eles classificam, em nos induzir ao mal. E os espíritos amigos, esclarecendo e respondendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte acerca deste comportamento equivocado dos espíritos inferiores que se comprazem em nos induzir, porque eles não nos obrigam, mas eles nos induzem através das intuições, a prática do mal. Então eles responderam assim, que estes espíritos inferiores sentem o prazer em nos induzir ao mal pelo despeito que lhes causa
o não terem merecido estar entre os bons, ou seja, inveja. Então, espíritos inferiores, no corpo físico ou fora dele, sentem inveja, sentem o despeito de ainda não terem conseguido alcançar a condição que os espíritos bons alcançaram. E assim eles seguem dizendo que o desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então aqui eles nos lembram que eles, os espíritos inferiores, eles têm aquele desejo e em muitas situações a satisfação quando eles alcançam o seu intento em impedir que os espíritos que ainda não alcançaram a condição de bondade, aqueles espíritos menos experientes, eles impedirem ou retardarem o seu avanço, o seu crescimento, o seu despertamento para o verdadeiro bem. E ainda eles acrescentam, querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Então, o que eles próprios experimentam, que são dores e sofrimentos, eles também querem que os outros passem pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Então, o que eles querem que os outros experimentem, que eles próprios experimentam. Aqui ele falando acerca dos espíritos inferiores desencarnados. E aí eles questionam, encerrando esta resposta a esta questão número 281, eles encerram fazendo um questionamento. Isto não se dá também entre vós? Sim, sem sombra de dúvida que isto também, infelizmente, se dá entre nós aqui na Terra, encarnados, onde muitos de nós sentimos inveja daqueles que se encontram numa posição melhor do que nós e em muitas situações queremos impedir ou dificultar que esta criatura ou que as outras criaturas sigam um caminho do bem, melhorando constantemente, porque nós não conseguimos isto ainda. Então, muitas criaturas no corpo físico se comportam desse jeito, da mesma forma que os espíritos desencarnados, induzindo as outras criaturas à prática do mal e não à prática do bem. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 281 para continuarmos as nossas reflexões, aprofundando um tanto mais através dos esclarecimentos do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 26, do volume de número 6 da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, e que este capítulo número 26 do 6º volume tem como título Espíritos Maus, ou espíritos ignorantes, espíritos rebeldes, espíritos teimosos, espíritos invejosos. Então, Miramês começa os seus esclarecimentos comentando esta questão número 281 da seguinte maneira, que os espíritos maus, ou os espíritos ignorantes, sempre induzem os outros à maldade. Então, os espíritos ignorantes, aqueles que se encontram nas trevas da ignorância, sempre procuram induzir os outros à maldade por desconhecerem o valor do bem. Então aqui Miramês nos chama a atenção que estes espíritos que assim se comportam, eles se comportam por ignorância, por ainda desconhecerem o valor do supremo bem. Eles estão no princípio da sua formação espiritual e os primeiros caminhos são esses, como o da criança. Tudo de bom se encontra dormindo
no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. Então aqui Miramês lembra que estes espíritos que assim se comportam, eles não são maus, mas que tudo de bom, todas as virtudes que estão neles, estão ainda em estado latente, ainda estão dormindo no centro de sua personalidade, aguardando a ação do tempo e o esforço próprio da criatura para despertar estas qualidades. São as qualidades espirituais, atributos divinos que devem vibrar no domínio de si mesmos como conhecimento da verdade. Então são qualidades espirituais que estão em cada um de nós na forma de semente, porque Deus não se esqueceu de nenhum de nós e todos nós temos no centro da nossa personalidade a semente do bem, aguardando o momento propício, aguardando a ação do tempo e o esforço individual e intransferível de cada um de nós no despertar estas qualidades. Nesse tipo de alma que ainda se comporta assim, induzindo as outras criaturas à prática do mal, vigora a inveja. Então, nesse tipo de alma, nesse tipo de criatura encarnada e desencarnada, vigora a inveja, e neste caso o invejoso desconhece a essência do amor, desconhece o desprendimento e vive nas ilusões. Então aqui Miramês nos lembra que esses espíritos ignorantes que ainda se comportam desta forma, o que vigora neles, o que vigora nessas almas, é exatamente a inveja. E o invejoso desconhece o amor, ele desconhece o desprendimento e vive no mundo das ilusões. Quando estas criaturas, aqui ele falando dos desencarnados, agora quando esta criatura se encontra entre os encarnados, esse modo de viver se evidencia. Quantos crimes, questiona Miramês, quantos crimes se processam na Terra por inveja? Quantos crimes já aconteceram aqui na Terra e ainda irão acontecer simplesmente por inveja das criaturas, umas em relação às outras? O inferior procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresça e encontre a paz. Como se enganam, diz Miramês, porque as suas qualidades não são conquistadas pela violência. Então aqui Miramês nos lembra que as criaturas ignorantes, na condição de inferiores, procuram eliminar as outras criaturas que estão em posição melhor, pensando que com isso elas possam crescer. Aí ele conclama: como se enganam, na verdade exclama, como se enganam. As suas qualidades não são conquistadas pela violência. Sem sombra de dúvida que qualidade nenhuma, de nenhuma criatura, não é conquistada pela violência. Assim como nós não iremos construir a paz através da violência. Aí ele diz na sequência que as qualidades, essas sim, são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando as ofensas e subindo com o peso da sua cruz em todos os calvários que aparecerem nos caminhos. Toda subida pede esforço, dores e sacrifícios incontáveis. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos lembra Miramês, as qualidades morais, elas não são conquistadas
por meio ou através da violência. Elas serão despertadas e estão sendo despertadas em cada um de nós da forma em que Jesus nos ensina, através do perdão das ofensas, através do nosso esforço próprio, carregando a nossa cruz ao longo da nossa caminhada, através de sacrifícios incontáveis. O encarnado, lembra Miramês, o encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio e retirando delas as lições que tanto precisa. Então precisamos analisar constantemente, fazer aquele balanço diário da nossa vida para retirar as melhores coisas em relação ao nosso comportamento. E aí ele diz também, analisando a vida das outras pessoas em silêncio, sem ficar alardeando aos quatro ventos em relação à vida das outras pessoas, mas retirando as lições necessárias para cada um de nós. A vida é cheia de valores imortais, na imortalidade de tudo o que existe. É preciso computar o que faz todos os dias, não perdendo o tempo que se apresenta em seu favor. Então a vida, sem sombra de dúvida, a vida de cada um de nós, ela é cheia de valores imortais, na imortalidade de tudo o que existe. Não podemos desperdiçar tempo nem energia. É preciso aprender a administrar da melhor maneira possível a nossa vida. É preciso que aprendamos a analisar a vida das outras pessoas, retirando dali as melhores lições, os melhores exemplos para nós, para que nós possamos seguir. Não nos esqueçamos, lembra Miramês? Não nos esqueçamos de abençoar e aproveitar todas as oportunidades, bem como fazer uso da oração todos os dias e todos os momentos igualmente, porque a oração nos dará uma visão melhor, assim como despertará os nossos sentimentos para uma compreensão mais rica no que se refere às coisas eternas do coração. Então, assim, nos ensina Jesus acerca da vigilância constante, acerca da oração, que através da oração nós ganhamos mais forças para seguirmos adiante na nossa trajetória de aprendizado. E ainda ele segue dizendo que quando encontramos espíritos cheios de maldade, reconhecemos que neles ainda vibram as paixões. Então, espíritos cheios de maldade, espíritos invejosos, sem dúvida nenhuma que neles vibram as paixões, neles ainda pulsam o egoísmo, o orgulho. São cegos que ainda não descobriram a cegueira. São surdos que não verificaram ainda a sua surdez. Então, Miramês aqui nos lembra que, neste caso, espíritos que se comportam desta forma, que vibram neles as paixões, que ainda se encontram na condição de egoístas, que ainda se encontram na condição de orgulhosos, são verdadeiros cegos que ainda não descobriram que são cegos. São surdos que ainda não descobriram que são surdos, ou seja, não enxergam verdadeiramente o colorido da vida, não ouvem o canto da natureza e assim sucessivamente. E ao contrário, diz Miramês, as almas que não se encontram mais nessa condição de ignorância, que não se encontram mais entre os inferiores, aquelas almas que já alcançaram a condição de bondade, ou seja, as almas boas, essas sim já aprenderam com Jesus a tolerância, virtude essa que tem a primazia de desfazer incompreensões antes que ela possa virar também conivência. Então aqui ele nos fala acerca de compreensão que não tem nada a ver
com conivência. Então, as almas boas já aprenderam com Jesus a tolerância. Tolerância que não tem nada que ver com a conivência. Tolerância, virtude essa que tem a primazia de desfazer incompreensões. As almas elevadas são caridosas, sabendo discernir entre benevolência e desperdício. Então, as almas boas, as almas elevadas, elas sabem perfeitamente agirem com benevolência, serem caridosas e fazendo perfeitamente a distinção entre ser boa e gerar desperdício, ser benevolente e não gerar nenhum desperdício. Os espíritos puros, lembra Miramês, ele falou das almas boas, das almas elevadas, agora ele fala das almas verdadeiramente puras, desprendem de seus corações o amor, aquele que educa e instrui, que ampara e corrige, que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação de todas as dificuldades, porque sabe também que a misericórdia sempre chega para os de boa vontade, para os sirineus da caridade. Então aqui Miramês nos fala acerca das almas boas, nos fala acerca das almas elevadas, nos fala acerca daqueles espíritos que já alcançaram a verdadeira pureza, e estes espíritos puros, deles desprendem o amor verdadeiro, aquele amor que educa, aquele amor que instrui, aquele amor que ampara, aquele amor que corrige, aquele amor que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação de suas próprias dificuldades. Os espíritos inferiores, volta a falar Miramês, agora acerca dos espíritos inferiores, estes que ainda se encontram na ignorância, eles se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito, pela inveja, conforme já foi dito, e por não saberem o valor da fraternidade. Então aqui Miramês lembra que eles assim se comportam por ignorância, por não saberem ainda, mas um dia eles saberão o valor da fraternidade. É por isso que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, os cercam igualmente, induzindo-os para o bem, que sempre ganha a partida. Então aqui Miramês nos lembra que o bem sempre ganha a partida. O bem nunca sairá na condição de perdedor. E é por isso que os espíritos inferiores, estejam eles no corpo físico ou fora dele, jamais estarão abandonados. Os espíritos bons estão sempre a nos auxiliar neste despertar para a subida, para o crescimento verdadeiro. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Existem muitos companheiros desanimados, mesmo dentre os espiritualistas, dizendo que a Terra está piorando em se falando na moralização das criaturas. Sim, muito já foi dito acerca disto. Muitas criaturas que se dizem espiritualistas já falaram, já repetiram esta frase de que parece que a Terra está cada vez pior, que as criaturas estão piorando. Mas conforme que nos informa Miramês, e concordo com Miramês, corroboro com as palavras de Miramês, grande engano para estas criaturas ou destas criaturas que afirmam ou que acham que a Terra está piorando. Então Miramês diz: como se enganam esses irmãos?
Quem tem olhos para ver e sentir o progresso e sua marcha, quem tem olhos para ver e sentir o progresso da marcha, tem outra conclusão. Então, Miramês aqui nos lembra que é possível ter uma outra conclusão bem diferente acerca da Terra. A Terra não está piorando, ou as criaturas que estão aqui na Terra não estão piorando. A piora está somente nas aparências. Tudo segue para melhores dias, e o que acontece é que todo o fim de um ciclo evolutivo, a misericórdia é mais visível, e as oportunidades para os espíritos inferiores despertarem são muitas. Então aqui Miramês nos diz que o que parece aos nossos olhos, ou devido à nossa ignorância ou à nossa cegueira, que nos parece estar piorando, em verdade isso não está acontecendo, é apenas uma piora aparente, que em todo final de ciclo isto acontece. Assim, legiões de espíritos das trevas descem à carne e muitos deles alcançam sinais de melhora. Os empedernidos no mal recebem as lições e voltam para os lugares que correspondem ao seu estado íntimo. Se não souberam aceitar a misericórdia, a justiça tomará conta deles. Então assim encerra esta lição Miramês, nos informando que a Terra está melhorando, que nós estamos melhorando, que esta piora ela é apenas aparente, e que isto acontece devido ao fechar de um ciclo, e que neste momento legiões de espíritos das trevas tiveram uma última oportunidade de voltarem ao corpo físico para o aprendizado. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e sigamos adiante no nosso esforço individual e intransferível para a nossa melhoria, praticando o bem para o nosso próprio bem, porque quem pratica o bem jamais perderá, jamais perdeu e jamais perderá. Sempre seremos ganhadores pela prática do bem. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.